Olá, guaibeiros, saudação especial a todos que estão nos acompanhando. Mais um Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, comigo, Rogério Amaral. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Paulo Nunes, tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, com um personagem especialíssimo no nosso Posse de Bola hoje, hein? Uma voz marcante, assim, que a gente tem que forçar, e a dele é natural, né? Sem dúvida alguma. Ele não precisa impostar a voz, não. Né? A gente precisa chegar no microfone e dar, como a gente diz, colocar um pouco a voz. Mas sabe que tem algo interessante, né? Que ele vai nos contar também, entre tantas histórias. Sabe que ele não reconheceu a própria voz? Essa eu fiquei sabendo. Completou, nessa última semana, 31 anos de Rádio Guaíba, e o nosso convidado do Posse de Bola... Só de Rádio Guaíba. Só de Rádio Guaíba. Orestes de Andrade, o galo missioneiro. Tudo bem, Orestes? Tudo bem, mas que prazer, cara. Vou te dizer uma coisa. Olha aí, já entrou esnobando com a voz. Vocês não imaginam como é que era a minha voz antigamente. Nossa Senhora. Mas é o seguinte, que prazer. Estou feliz da vida em estar aqui. Pode acreditar nisso. Contar um pouco das coisas que se passaram na minha vida. 31 anos aqui. Moro mais aqui do que em casa, né? Orestes de Andrade, conosco no Posse de Bola, com oferecimento do Banrisul. Banri Global Account com taxa única, converta e fique com mais. Banrisul conosco no Posse de Bola. Que dia é hoje? Olha, nós estamos com o Posse de Bola na edição que está no ar, para quem nos acompanha na rádio, no domingo, dia 15 de fevereiro, mas a qualquer momento no Spotify Guaíba Esporte. Né? Dia 15 de fevereiro. Alguma coisa está acontecendo nesse 15 de fevereiro, não tem? Hein? Tem aniversariante ou não, Orestes de Andrade? Tem aniversariante. Conta pra nós quem é. Tem um aniversariante que eu conheço, grande cara. Narrador? Não é narrador. Não. Fabiano Brasil. Aniversário junto? Junto. Agora levei vocês, né? Agora foi bem. Mas agora eu vou perguntar, e sabe... Quantos anos está fazendo esse aniversariante? Esse que eu vou falar agora, o Orestes Andrade está fazendo 77. Que maravilha, hein? Parabéns. Diz que é o número da perfeição, né? O 77. É mesmo? Então, mas falta muita coisa ainda. Mas escuta, diga lá. Onde começou tudo isso? Começou no rádio em 1971. Antes eu fui vendedor de roupas na loja Renner. E até que um dia eu vendi uma roupa errada para um cara que ia casar, né? E a calça que ele experimentou na loja era 46 e eu vendi uma 42 para ele. Eu troquei na hora de fazer o pacote. E quase que o cara perdeu a mulher, etc e tal. Então, aí não ia entrar nas calças, né? Não tinha jeito. E aí eu larguei, não quis mais. Mas começou em 71, em fevereiro de 71, na Rádio Santo Ângelo. E daí eu lembro que no dia 1º de abril, no dia do mentiroso, eu tive minha primeira carteira profissional assinada, 1º de abril. De 1971, mas tudo começou lá em Santo Ângelo. E não era mentira. É verdade. E aí, porque o meu pai eu disse pro meu pai, eu preciso trabalhar, uma coisa tem que fazer, né? E aí o meu pai, eu vou falar mas eu quero trabalhar na rádio. Eu disse para ele, eu não quero trabalhar outra coisa, eu quero ir na rádio. Aí ele era amigo do gerente, falou com o gerente, e ele, tô precisando de um guri aí para ir buscar os jornais para mim aí, de office boy, correr aí para ir no banco, não tem problema, pagar contas aqui. O pai, vai lá, eu digo, vou. Claro que eu vou. Daí foi aí que eu comecei. 1º de abril de 71. Mas ainda não foi para o microfone nessa oportunidade. Não. É o seguinte, daí eu disse pro gerente que eu queria ir para o microfone, mas a minha voz era muito fininha, sabe? Não. Sério mesmo, vocês não acreditam. Para te ter uma ideia, aí eu fiquei ali, ele disse assim para mim, aquele tempo os comerciais, a gente lia ao vivo. Sim. Não existiam as gravações, etc. A gente lia ao vivo. E aí
eu comecei a ir lá e eu lia os comerciais. E aí o cara ia apresentava um noticiário desse de 2, 3 minutos, largava o papel ali, eu pegava e lia. Eu ficava lendo, quase às vezes até decorava. E eu ia das 8 da manhã às 11 da noite, quando a rádio fechava. Eu ficava lá o dia inteiro. Não tinha o que fazer, né? E daí eu ia treinando. E uma noite, um cara não veio para fazer o noticiário das 9 horas da noite. E os caras, e agora? O que vão fazer? E eu disse assim, eu leio. E o cara, tu lê? Eu disse, eu leio. Tu já tinha treinado, Eu já né? tinha treinado. Daí eu peguei o papel do cara lá que escrevi, fiquei ali uns 5, 6 minutos olhando, tudo bem. E aí, mas antes, eu fui no telefone da rádio, que não tinha, e liguei para minha mãe. Ô mãe, eu vou falar na rádio. Opa. Ouve aí às 9 horas que eu vou falar na rádio. Daí a mãe juntou todo o pessoal. E aí eu li o noticiário. Tá, fiquei contente, maravilha, beleza. Aí fui para casa. Mas não foram nem os comerciais, foi o noticiário já. Noticiário. Já foi um batizado assim. Ah, espetacular. E aí eu fui para casa e cheguei lá e disse assim, e aí mãe, o que é que tu achou? Ela achou que horas? A senhora não ouviu, vou falar, agora falei às 9 horas, noticiário na rádio ali. Ah, mas eu não ouvi. Mas não era uma menina que fez o noticiário, juro por Deus. Aí me quebrou. Larguei o rádio. Ela confundiu a tua voz. Para te ver uma ideia como é que era a minha voz. Ela... É mesmo, E aí eu Orestes. pensei o seguinte, eu tenho que dar um jeito na minha voz. Que Sabe? idade mesmo que tu tinhas na época? Eu tinha uns 18, acho. 19. É. E aí eu tenho que dar um jeito na minha voz. E eu lia lá os noticiários fora e os meus colegas diziam assim, Orestes, cara, tenta falar um pouco mais com a garganta, cara. Que tu tá muito fina, e tu sabe, não tá dando certo. Cara, tá, vou continuar assim. Daí eu continuei por fora ali, ajeitando, tentando melhorar a minha voz. Sim. Né? Mas aí foi indo daquele jeito, até a morte chegar, né? Tá. Mas treinaste por conta própria, então, a tua voz. Naquele tempo não tinha alguém pra gente chegar e dizer, Sim. eu não tinha uma fonoaudióloga, não tinha nada, Sim. não sabia se existia ou não, né? Então eu treinei sozinho. E eu ouvia muito, porque a rádio, a gente gravava todos os correspondentes da Rádio Guaíba. O Renner, que era do Milton Jung. Sim. E eu ouvia muito o Milton Jung, digo, esse cara aí já nasceu desse jeito, né? Tá louco, que voz, né? E os locutores comerciais da Guaíba, que a gente ouvia lá, eram todos com voz padrão. Eram vozeirões que a gente tinha aqui antigamente, né? Todo mundo com baita num vozeirão. E eu digo, esses caras são tudo loucos, esses caras já nasceram assim, né? Então eu tentava fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu estava lá, Porto Alegre, não é bem assim. Mas foi assim que começou. Legal. Autodidata. Autodidata, Muito exatamente. E como é que o Orestes migra para o futebol diretamente? Porque começou, pelo que dá para entender, mais como locução de assuntos gerais, né? Do jornalismo geral, que a gente chama. Mas e a tua migração para o futebol? Já direto com a narração? Fez outra função? Como é que foi? Não, eu sempre quis ser narrador. Toda a minha vida. Quis. Sempre quis. Eu nunca pensei no jornalismo. Eu queria ser narrador, porque quando eu tinha uns 10, 12 anos, lá na fazenda do meu avô, tinha um time de futebol. E aí o time de futebol da fazenda do meu avô, eu conhecia todo mundo, que eram funcionários lá, os caras da vizinhança, eram meus amigos. E eles jogavam sempre com os times de Juí, do interior de Juí, aquela coisa toda. Todo domingo tinha um futebol lá, e eu ia todo domingo com meu pai. Isso em Santo Ângelo mesmo? Em Santo Ângelo, mas no interior de Santo Ângelo. Sim. E aí eu ia com o pai, sempre com o pai, e eu pegava um pedaço de pau assim, botava uma caixa de fósforo na ponta e fazia microfone. E eu sentava no gramado e eu narrava. Só dizia besteira, claro, mas narrava. E aí eu narrava. Os caras dos meus amigos eu conhecia, eu dava o nome certo deles. E os outros caras dos outros times, eu inventava os nomes. Sabe? Às vezes até dizia, ela vai Pelé, ela vai Rivelino, essa coisa de criança, né? Então ali, e tu sabe que juntava gente em roda, cheio de gente ouvindo.
E, claro, uns debochavam, davam risada, mas outros, o que é isso? Ouvindo a tua narração ali. Não eram acostumados com aquilo, né? Ninguém Sim. era acostumado com aquilo no interior. O cara vinha narrar o jogo ali, brincando. E foi assim que começou. Mas daí, quando eu cheguei na Rádio Santo Ângelo, eu disse para o diretor, seu Oliveira, eu quero ser narrador. Eu quero ser narrador. Aí tinha o narrador da Rádio Santo Ângelo, era o Dr. Cláudio Vilmar Schroeder, que é irmão era sobrinho desse Schroeder da Globo aí. Que foi da Globo, foi diretor-geral da Globo. Sim, o Carlos Schroeder. Carlos Schroeder. Que era filho do professor Filho do professor Schroeder. Carlos Schroeder, né? E aí o seguinte, eu queria ser narrador. E o Cláudio Schroeder, que era o narrador, esse cara foi fantástico comigo. Ele dizia assim, tu quer ser narrador, tanto vai comigo nos estádios. Olha o que ele fazia. Chegava no estádio, ele ia narrar o jogo, por exemplo, tinha o Elite, o Grêmio e o Itamoio, Santo Ângelo. Ele ia narrar um jogo do Elite contra o Gaúcho Passo Fundo, ele me levava. E ele me dava o microfone e ficava do meu lado. E ele narrava, e ele dizia assim, ó. Como é que ele dizia? Senhoras e senhores que estão aqui nos acompanhando, aqui no Pavilhão Social, esse aqui vai ser meu pupilo. Eu vou ensinar esse menino a narrar futebol. Eu vou dar 1 minuto e meio para ele narrar agora. Se ele errar, vocês aplaudam. Cara, ele dizia isso. E já te botava a narrar o jogo. Mas eu tinha a escalação, enquanto ele estava narrando, eu estava ali olhando, sabe? E eu narrava, só que o momento em que, como a minha voz não era aquela, a minha voz era fininha, no momento em que a bola ia na velocidade para dentro pro cara ia fazer um gol, eu afinava. E aí já chegava sem voz, entende? E ele, calma, meu pupilo, ele dizia no ar, na jornada esportiva, calma, meu pupilo, que vai melhorar, fica tranquilo, deixa comigo agora. E ele narrava mais 15 minutos, e os caras foram acostumando com aquilo, velho. A torcida não xingava mais. E aí, Horácio, como é que tá? Tá melhorando? Eles me diziam pra mim, sabe? Que legal isso. E o meu pai hein? era muito... O meu pai era um cara conceituado na cidade. O teu guri tá lá na rádio. E o pai ficava faceiro. Esse guri... Então, esse foi o jeito que eu comecei, cara. Só que dali 6 meses, eu tava narrando assim... Narrando mais ou menos. Já dava para que eu podia fazer tudo sozinho, sabe? Eu podia narrar o jogo sozinho. E ele tava lá e eu ia com ele. E um dia eu cheguei, tinha um clássico Rogério Amaral, tinha um clássico Grêmio e Elite. E eu cheguei na rádio para ir com ele e tinha um bilhete dele assim, Orestes, meu pupilo, te vira que eu não vou mais, é contigo a partir de agora. Um bilhete que eu tenho guardado até hoje em casa. E aí tu narrou o jogo todo. E aí eu fui numa tremedeira, rapaz. Eu tive que abrir a jornada. Antes de sair para o estádio, recebe esse recado? Cara, eu não sabia o que fazer, eu quase desisti, sabe? E os caras, não, agora tu tem que não tem narrador, era o único. Eu era o melhor da cidade, eu era o único. E aí eu fui, cara. Fui meter a cara de um jeito e eu nunca vou esquecer que o Elite ganhou 1-0. Gol de um cara que até hoje está vivo, que é meu amigo. E eu agora esqueci o nome dele. E eu narrei o gol, o cara fez um golaço de calcanhar, de letra, foi maravilhoso. E eu larguei garrão, foi um gol de garrão, sabe? E aí depois do jogo os caras diziam, só muda o termo garrão para de letra, de calcanhar, muda, só o termo que aí não foi. Mas os caras gostaram. Claro, porque foi um termo nosso, né? Um batizado, tá louco, velho. O cara, para um guri que tava começando sozinho ali na rádio, passou, daí ficou. Aí continuei tranquilo, normal. Aí era o narrador do garrão. Do garrão. Seria o slogan cara que bom, os caras me chamam, e aí Orestes, não, eles me chamavam, e aí filho do Davi? Porra, o pai ficava contente que era o filho do Davi. Mas foi assim que começou. Mas foi uma história engraçada. É difícil tu encontrar um cara que vá para fazer isso por ti no... Sim, né? Sim. Maravilhoso. Se apadrinhou bem ele. Exatamente. Realmente. E até quando eu comecei, eu disse que eu queria ser narrador, o diretor da rádio pegou um gravador daqueles grandes, só tinha gravador grande, e disse assim,
Tu vai no estádio do Tamoio, eles treinam lá. Quem mais quer ser narrador aí? Aí o irmão do Hélio Fagundes, o Érico. Sim. Eu quero ser também. Ele deu 2 gravadores, um para mim e um para o Hélio. E para o Érico. E a gente foi para narrar o treino para o seu Oliveira, ver qual dos dois daria para ser narrador. Sim. Nós dois fomos e sentamos lado a lado, nós dois ali. E aí começou o treino. Eu já estava meio acostumado, mas o Érico estava começando. E daí o Érico começou a narrar o treino e me deu um ataque de riso, porque ele só conhecia um cara que era o Darcy. E aí ele dizia assim: lá vai o Tamoio. Ele inventava um time, era um treino, né? Ele dava o Tamoio era um time e o outro era outro. Adairo, não era Darcy, Adairo. Eles, lá vai o Tamoio. Adairo pega a bola na ponta direita. Entrega agora para o seu companheiro. O companheiro do Adair devolve para o Adair. O Adair joga a bola lá para a ponta para o outro companheiro. O companheiro devolve a bola pelo meio para o outro companheiro, agora para o Adair. Era um time de companheiros. E aí ele largou assim, que aí eu me ataquei a rir. Ele disse assim: agora o companheiro do Adair perde a bola para o adversário do companheiro do Adair. Virou confusão. Eu sou Oliveira, disse para ele: ô Érico, é melhor tu ir para o microfone e ficar fazendo jornalismo aqui do que... Mas foi assim. E aí também te aliviaste da concorrência ali, né? Exatamente. Orestes de Andrade, o Galo Missioneiro, completou 31 anos de Rádio Guaíba nesta semana, nosso convidado aqui no Posse de Bola para Banri Global Account. Taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra a conta no app Banrisul. Conosco no Posse de Bola o Orestes de Andrade, que é o nosso aniversariante deste domingo. Que beleza. Orestes, Santo Ângelo, mas tu vai para outros lugares antes de Porto Alegre, né? Sim. Eu fui Santo Ângelo, depois fui para Ijuí, de Ijuí fui para Santa Maria para Caxias do Sul para uma cidade pequena do lado de Santo Ângelo, Catuípe. E fiquei 5 anos em Catuípe. De Catuípe eu vim para a Rádio 1470 de Campo Bom e dali para Guaíba. Né? Como é que foi a tua chegada aqui na Rádio Guaíba, Orestes, há 31 anos atrás? 31 anos atrás. Pois é, rapaz. Eu sempre... deixa eu só dizer para vocês, o negócio da Guaíba é uma coisa que vem na minha vida há muitos anos. Porque quando eu comecei a trabalhar em Santo Ângelo, eu às vezes eu fazia uns programas de jornalismo na rádio lá, e tinha um amigo meu, o Nicasso, que trabalhava na prefeitura. Sabe como é que ele me chamava? Lazier. E aí, Lazier, tudo bem, Lazier? Eu disse, mas por que... Não, Lazier, tu é... O jeito do Lazier lá da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Pô, que beleza. Tá. E aí, eu fui... A primeira vez que eu fui entrevistar um rapaz, um jogador de futebol no Tamoio, eu tinha 2 meses de rádio e o diretor da rádio pediu para mim: pode ir para mim lá entrevistar os caras, porque o menino que ia fazer a reportagem está doente. Digo, eu vou, só que eu não conheço ninguém, eu tenho 2 meses de rádio. Não, vai lá e te apresenta. E tinha todo o time de futebol, tem um cara aqui, é sacana, brinca, faz... Sim. Sempre tem, em qualquer... Não é só no time de futebol, em qualquer lugar. Qualquer lugar tem um cara. E eu cheguei lá e me apresentei: sou funcionário novo da rádio, não conheço nada aí, mas vim bater um papo com você. E aí se apresentou Ademar, lateral esquerdo da equipe do Tamoio, que ele ficou meu amigo do peito depois, uma troça impressionante. Eu fui entrevistar os caras e ele me chamou num canto, e depois que eu entrevistei, ele disse: quero falar contigo aí, guri. O que é? Aqui no Tamoio ninguém sabe, mas eu tô indo pro Corinthians de São Paulo. É mesmo? Não, pode anunciar. Era grande notícia. O Corinthians tá brincando, cara. Tô indo pro Corinthians. Só eu quero que eles saibam através da rádio. E eu mesmo fui pra rádio, daí eu cheguei lá e não falei pra ninguém. Aí começou o programa de esportes, e o cara disse: e agora, Orestes Andrade, e aí como é que foi o treino do Tamoio? E eu digo: foi muito bom, beleza. Conversei com os caras lá, daí botei entrevista. E uma última informação que de primeira mão, só nós não tínhamos outra rádio. Eu quero dizer para você o seguinte,
está indo para o Corinthians de São Paulo, já acertou tudo, vai a semana que vem para lá para assinar contrato com o Corinthians, o lateral esquerdo Ademar do Tamoio. Pá! Deu uma repercussão na cidade. Sim, imagina Os só. caras do Tamoio enlouqueceram com ele e o diretor da rádio enlouqueceu comigo. E aí foi o seguinte. Quase que a tua carreira foi abreviada quase, ali. é. Só que ele ficou tão meu amigo depois. Ele chegou, depois eu fui pro estádio fazer outra reportagem e ele, quero falar contigo. Orestes, tu me desculpa, juro por Deus, mas a gente tinha que te batizar aqui. Tipo, quase porque eu perdi o meu emprego, porque nem funcionário não sou ainda. E aí o seguinte, ele disse assim, cara, eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer uma profecia para ti. Tu vai trabalhar na Guaíba. O que é isso? Tu vai trabalhar na Rádio Guaíba. Um dia tu vai lá e tu vai olhar e vai me ver e vai conversar comigo e vai dizer obrigado. E dito e feito. Um dia eu encontrei ele na rua lá em Santo Ângelo. E aí, Ademar, eu não tinha esse cara, tá aí, ó. Viu? Coisa impressionante isso, né? É impressionante que a Rádio Guaíba sempre foi a sempre, referência, né? É uma coisa de louco. Aí eu fui para a Rádio Progresso de Juiz, que o seu Eli Marchetti, aquele que não gostava do meu trabalho, me convidou. A Rádio Progresso de Juiz era uma rádio tão organizada. Ela Que não gostava do teu trabalho. É. O seu Eli, quando eu entrei na Rádio Santo Ângelo, ele era um cara que conversava com todo mundo, botava um fulano de uma rádio na outra, aquele caso, agenciava os caras lá. E eu fui na banca buscar o jornal, que eu era office boy, e ele estava lá na banca do seu Romeu. Ele disse assim, cara do céu, essa Rádio Santo Ângelo não vai a lugar nenhum. O Oliveira contratou esse menino aí, o filho do Davi, o tal de Orestes, uma voz ridícula, horrorosa, fininha. Então, como é que bota esse homem no lugar do Carlos Alberto Benck, com esse poderio de voz? O Benck tinha ido para Progresso. Sim. E aí, cara, não tem condições, vocês têm que me ajudar a falar com o Oliveira para tirar esse guri de lá. E eu do lado dele. Mas ele não te conhecia? Não me conhecia, não, agora. E aí, eu peguei e voltei para a rádio, eu não peguei os jornais. Eu disse, seu Oliveira, tô pedindo demissão, aquele senhor aí que vem aí, o tal seu Eli Marchetti, que eu converso com o senhor, ele disse que eu sou horroroso, que eu não tenho condições, eu não vou mais trabalhar em rádio. Então eu quero que o senhor me demita. E o seu Oliveira, o Eli Marchetti não conhece nada, rapaz, não conhece nada de rádio, quem conhece, porque o seu Eli tinha sido gerente da rádio. Sim. Então é o seguinte, vou te dizer uma coisa, Orestes. Tá explicado. Ele não conhece nada de rádio, quem conhece sou eu, fica aí, prometi pro teu pai que tu vai ficar aqui, tu vai ficar aqui. E outra coisa, eu não vou te demitir, eu não posso, tu não é funcionário, tu nem carteira assinada tu não tem. Tu tá só aqui de carona, que isso? Tá bom, fiquei. Maravilha. 6 anos se passaram, o seu Eli vinha descendo, já contei essa história fora do ar aqui pros guris. Eu ia descendo a Avenida Brasil, lá onde a rádio tá até hoje. E ele, Orestes, lá do outro lado da rua. Fala, seu Eli. Aí eu já conhecia ele. Fala, seu Eli. Cara, é o seguinte, a Rádio Progresso de Juiz tá precisando de um narrador e eles me contataram e eu disse, só tem um cara, o melhor da região, tá na Rádio Santo Ângelo, é o Orestes de Andrade. Aquele que me esculhambou, me chamando de melhor da região, o que é isso, cara? A vida é essa, né? Tudo passa. E fui para Progresso. Fiquei 4 anos na Progresso de Juiz. Uma rádio super... Sabe como é que era o nome da Rádio Progresso? Mas ele era da Progresso nesse momento? Não, ele era advogado, ele era empresário lá em Santo Ângelo. Sim, aí tinha os relacionamentos, com as rádios ele da se região. dava bem com o pessoal. E aí a Progresso de Juiz, para te ver o que é a força da Rádio Guaíba, a Rádio Progresso de Juiz era tão bem organizada como era a Guaíba. E a Progresso era chamada lá em toda a região Guaibinha do Interior. Veja só. Que loucura, velho. Era Guaibinha do Interior, era o melhor som, era o melhor jeito de trabalhar. A primeira rádio que colocou comerciais gravados. Então era tudo tipo Guaíba, sabe? Se tinha que entrar 9 horas o programa, entrava 9 horas em ponto, não atrasava. Tudo era tipo Guaíba.
era a Guaibinha do interior, para te ver que loucura, hein? Impressionante. Para ver como sempre foi a referência. Né? Exatamente, uma referência espetacular. Mas eu tenho uma curiosidade antes de continuar Vai, nessa diga, história do Orestes. Porque ele falou que antes de ir para a rádio em Santo Ângelo, tinha trabalhado nas lojas Renner. Isso, né? isso, Mas e o gaiteiro, quando que surgiu, Orestes? O gaiteiro? É. O gaiteiro foi antes. Pois é. Foi antes da Porque rádio. podia ser um outro caminho profissional também, né? Exatamente. Podia. Então. Tu sabe que eu quase fui para esse lado aí. Então, porque conta. é o seguinte, eu tinha uns 14, 15 anos e eu dizia, eu gosto de gaita. E a minha tia que morava com a gente, ela comprou uma gaita e me deu. Uma Todeschini vermelha, coisa mais linda. Então era um acordeon grande mesmo. Acordeon grande, 80 baixos. Era grande. E aí eu fui estudar gaita. Eu queria tocar. Eu fui para aula de gaita. Fiquei 5 anos e meio na aula de gaita. No começo, assim, eu ia tudo por música. Uhum. Mas depois, fazia uns 3, 4 anos que eu estava ali, eu já vi o pessoal, eu já queria inventar. E a minha professora dizia assim, Orestes, vai por essa pauta aqui, tu tira essa música aqui para mim que eu vou sair, daqui a pouco eu volto. E eu fechava o troço, quando ela saía, eu inventava umas músicas. E já tinha ouvido, por exemplo, os grupos gaúchos aí, e eu já tinha umas músicas no ouvido. Vou tocar igual o cara lá. Eu comecei a tocar diferente. E ela, mas que barbaridade, tu não tá tocando isso aqui. E ela fazia que saía e ficava me ouvindo atrás da porta lá. E eu inventava. Então eu comecei a gostar. Dali de 5 anos e meio, eu comecei, os caras me convidaram, Orestes, tu não quer tocar com a gente aqui no Goela Seca? Goela Seca era o nosso conjunto. Que a gente já tinha goela seca, nem cerveja, nem água não dava pra gente aprender a tocar, né? Nos barzinhos, nos bailezinhos, tinha eles chamavam no interior aquele, surpresa. Eles faziam uma surpresa lá, um cara de aniversário, a gente ia lá e tocava no aniversário. Então era só... E aí o seguinte, cara, eu comecei a tocar, mas que espetáculo, eu gostava. E aí eu comecei a me aperfeiçoar a tocar outro tipo de música, tudo que era música gaúcha eu tocava. E sertanejo, metia. Só do ouvido? Só do ouvido. E eu tinha um outro gaiteiro que tocava comigo. Sim. Belarmino Lorega, um amigo meu que já morreu. A gente, inclusive, cantava na rádio. Eu e ele era uma dupla, Belarmino e Orestes. Olha o que eu já fiz. Eu cantava na rádio na hora do agricultor, domingo de manhã, cara. E aí o seguinte, cara, ele tocava e eu também. Mas ele era muito bom na gaita, sabe? Mas tu cantava também? Eu cantava, claro, cantava. Rapaz, olha só. E aí teve uns bailezinhos assim, a gente tocava nos bailes no interior depois, porque o conjunto daí aumentou. A gente teve um baterista profissional, a gente tinha contrabaixista, tinha guitarrista, tinha 2 guitarristas, então era legal, muito legal. E aí eu continuei com eles, até que um dia o Belarmino foi embora para o Mato Grosso. O meu colega. E eu fiquei sozinho, mas eu não estou mais aguentando. E aí o outro lá saiu e a gente foi desmanchando e parou. E daí eu digo, vou ter que fazer outras coisas. Estava tocando. E aí a gente ensaiava na minha casa, na casa do meu pai, lá de noite. Um dia bateu a polícia lá. É o seguinte, recebemos queixa dos vizinhos que vocês não param de tocar toda noite, os vizinhos queremos silêncio a partir da Mas era isso que aconteceu. Escuta, Orestes, se te botarem uma gaita hoje no colo, desempenha alguma coisa? Eu acho que não. Mas nós vamos ter que não, falar com o Pfeiffer aí. Assim sai, mas eu vou dizer uma coisa assim, cara, isso aí faz mais de 50 anos, cara. Não tenho como juntar. Impressionante. Mas isso pode juntar o Pfeiffer, o Bruno Oliveira. Alguma coisa eles podem até cantar e eu acompanhar, ainda é capaz de sair. Então. Mas não é tanto, né? Não vamos esperar um milagre de Jesus. Não vamos esperar um Edson Dutra aí. Então. O Posse de Bola com Orestes de Andrade, no oferecimento de Banri Global Account, com taxa única. Converta e fique com mais.
lá no app Banrisul, para você que está nos acompanhando aqui na Rádio Guaíba. O Posse de Bola você também acompanha no nosso Spotify, Guaíba Esporte, o especial de hoje com o Orestes de Andrade no Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba. Alguma outra dúvida do Orestes? Porque eu quero chegar nas de Porto Alegre pra gente descobrir. Eu quero ver se o Orestes vai contar as histórias que ele conta na redação. Nem todas, né? Nem todas. É um perigo. Não, eu tenho curiosidade para saber, e até provavelmente já tenha sido aqui na própria Rádio Guaíba. Essa história que tu não reconhecesse a própria voz. É verdade. Como e quando foi isso, Orestes? Foi num programa aqui no Esperando Futebol, que a gente sabe, os ouvintes sabem todos, nós temos a Aldete. Daqui a pouco ela vai ter, então, Esperando Futebol da semifinal. Exatamente. Então a Aldete fez uma pergunta para mim e eu ia responder. E aí botaram a narração do seu Armindo Antônio Ranzolin. E ela perguntou para mim, quem é esse narrador, Orestes? E eu ouvi, e disse assim, cara, esse cara é um monstro, narra que é um louco, velho. Que voz, que dicção, que espetáculo de voz. Sem o Armindo Antônio Ranzolin, ninguém narra melhor que ele. Ele é muito bom, é o nosso melhor narrador que nós tivemos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas era a narração dele? Era a minha. Ele só errou o nome, mas os elogios não tem. Elogiei o cara aí, daí eu fiquei com uma vergonha, quase me joguei pra baixo da mesa depois, rapaz. Pô, olha aqui, eu me comparando ao Ranzolin, o que é isso, rapaz? Não, mas aí tudo bem. Tudo bem, porque tu é um narrador do porte que foi o Ranzolin. Agora, o interessante é tu não reconheceres a própria voz. Não reconheci, mas de jeito nenhum. Cara, parecia o Ranzolin, que loucura. Eu devia ter nesse jogo aí, quem sabe entrou a voz do Ranzolin na minha garganta um pouquinho ali. Mas vou te dizer uma coisa, que engano, hein, cara? Os caras começaram a rir, não paravam mais aí. O Grandão estava apresentando ainda aqui. Paulo! E o Cristiano gostava. O Grandão, o Cristiano Silva. Foi. Muito bom. Orestes, e o primeiro jogo aqui na Guaíba que tu narrou, tu lembra? Esses dias passaram aqui. Me parece que foi 31 anos. Me parece que foi o Guarani de Venâncio e Juventude. Pois é, colocaram a narração, né? Isso, colocaram a narração. E da dupla Grenal? Levou muito tempo depois que tu chegou a Porto Alegre para narrar a dupla Grenal? Ou não? Não, acho que não. Eu acho que não. Esse lance do jogo do Juventude com o Guarani, o Paulo Sérgio chegou e disse assim, Orestes, Paulo Sérgio Pinto era o nosso diretor, tu vais narrar. Neste domingo eu ia fazer a sua estreia, eu vou te colocar junto contigo um cara experiente, o Edgar Pascoal Schmidt, e o repórter eu não lembro, porque na hora dos gols aqui eles cortaram o repórter, então não deve ser muita coisa boa. Aí o seguinte, eles me deram a pasta de textos, o Rogério Amaral, e me entregaram, isso aqui é a pasta de textos para ti, tá legal. Sem nenhuma orientação. Eles apostaram para ver, eles deixaram por conta que eles davam orientação. Sim. Mas deixaram para ver o que eu ia fazer sem orientação. Sim. Que era um jogo que não era Grêmio, não era Inter, então vamos deixar esse guri ver o que ele vai fazer. E eu fui e não tinha nenhuma orientação para me fazer, eu digo, vou fazer do meu jeito. Eu já tinha ouvido, claro, sempre ouvia a Guaíba, ouvia o jeito que eles abriam a jornada, aquele que todo. E eu abri a jornada, tá? Normal. Aí quando começou o jogo, o giro do placar eu dava de 4 em 4 minutos, 5 em 5 minutos, ou 2 em 2 minutos, é o giro do placar. Nunca dei tanto giro no placar na minha vida como naquele jogo. E ninguém me falou nada, nem o Edgar, nem nada. Eu cheguei na rádio, e aí o Rec, agora não, cara, foi tão valorizado o cara do giro do placar que tu não imagina. Eu digo, pô, você não sabia que era de 15 em 15. Né? Mas, aí começou. Mas foi bem. Mas fui nervoso também, né? O primeiro jogo, né? E o Edgar era um cara conceituadíssimo, um baita no comentarista. Mas foi muito legal.
Um detalhe, aquela noite de sábado para domingo, para esse jogo aí, eu passei quase a noite em claro, preocupado com o que ia acontecer, claro. Tá. Estrear na Guaíba, né, meu? Não dormisse. Não dormi direito, pode acreditar. Muito bem. Esse é o Orestes de Andrade, Galo Missioneiro. E de onde é que veio o apelido? O Galo Missioneiro foi o seguinte... Da onde veio a gente sabe, que tu é das missões de Santo Ângelo. Evidente. O Galo Missioneiro foi o seguinte, a gente estava aqui nos corredores da rádio e aí apareceu o seu Olívio Dutra, que era governador, para dar uma entrevista aqui. Missioneiro da Bossoroca. Missioneiro da Bossoroca. Que, aliás, na verdade, nasceu ele em São Luís Gonzaga. Ele nasceu em São Luís, né? Porque Bossoroca era distrito de São Luís quando o ex-governador Olívio Dutra nasceu, né? E aí ele chegou ali, a gente estava ali, conversando com ele, e aí chegou o REC. E o REC... Doutor Olívio, vou dizer uma coisa para o senhor. Ele, o que é? Esse moço aqui é Orestes de Andrade, é missioneiro de Santo Ângelo, o senhor é de Bossoroca, o senhor é o Galo Missioneiro da política e eu vou chamar ele agora de Galo Missioneiro do futebol. A partir de hoje vai ser o nosso Galo Missioneiro da Rádio Guaíba, o senhor autorizar. Mas claro que eu autorizo, mas não tem problema nenhum. Pode chamar Galo Missioneiro do futebol, problema nenhum. E ainda mais sendo missioneiro, então é um abraço. E daí ficou. Mas nós vamos ter que reunir esses Galo Missioneiros aí. O Orestes e o ex-governador Olívio Dutra. Imagina. Que maravilha, hein? Espetáculo, hein? Que beleza, que beleza. Coisas que acontecem na vida. É o nosso Posse de Bola com Orestes de Andrade, que completou recentemente 31 anos de Rádio Guaíba e hoje, 15 de fevereiro, está completando 77 anos, né, de existência gloriosa. Eu digo meus filhos, pai, vamos fazer um churrasquinho para ti no dia 15 aí. Tem que fazer, tem que... O que elas querem fazer porque eu tô com 77, vão pensar que é o último, mas não é o último. Não, nunca é. Posse de Bola pela Rádio Guaíba tem oferecimento de Banri Global Account. Taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. E o app do Banrisul é realmente muito fácil de você operar, o app do Banrisul. Orestes, e a dupla Grenal e a vida aqui em Porto Alegre, como é que foi para estabelecer, como é que tá sendo? E, tanto tempo narrando a dupla Grenal, tu viu muita coisa mudar na dupla Grenal, né? Vi muita coisa. Sabe que a minha chegada em Porto Alegre, minha mulher veio transferida para cá, por isso que eu vim. Ela trabalha no Foro Central, agora está se aposentando esse mês. E é o seguinte, eu fiquei um ano. Quando ela veio para cá, eu fiquei um ano aqui em Porto Alegre procurando emprego em todas as rádios possíveis. Todas. Guaíba, Gaúcha, Bandeirantes, não sei o que mais. Até que um dia eu disse para minha mulher, vou ter que voltar a trabalhar no interior, tu vai ter que ficar aqui. Não consigo arrumar emprego nenhum. E aí eu encontrei o Lucindo Amaral, um amigo meu. E ele, Orestes, tu conhece o Laerte Santos, aí do interior? Eu conheço o Laerte. Ele está precisando de um cara na rádio 1470 de Campo Bom. O Lucindo de Campo Bom. É, o Lucindo Amaral de Campo Bom. Lucindo Amaral de Campo Bom. Isso. Pensei que era lá da... Não, Lucindo aqui. O Amaral da nossa região lá. Não, Lucindo Amaral daqui. Sim, quando falar agora Campo Bom, eu associei. Sim. E aí ele disse assim, eu vou falar com o Laerte Santos. Digo, tá. E daí pegou o telefone de casa, ligou, e um dia ele me ligou. Vem aqui falar com o Laerte Santos na rádio 1470 de Campo Bom. Tá legal. Fui lá, acertei na hora, conheci o Laerte, é meu amigo. Tô precisando de um narrador aqui. Tinha o Vânios Porto, que estava lá também, estava começando. O Vânios era repórter. Aí um dia disseram, quem é que quer ser narrador aqui? Era só eu. E o Vânios disse, eu quero. Digo, tu vai ser narrador. Daí eu era chefe da equipe esportiva. Eu vou te botar a narrar jogo. E ele, Orestes, não, você vai. E ficou, narrava muito bem. Mas aí o seguinte,
eu fui para a Rádio de Campo Bom, aí, dali 1 mês e meio, estava eu, Flávio Dalpisol, Eduardo Gabardo e Rodrigo Có, nós 4 lá. Se contrataram os caras. A gente ia de ônibus toda manhã e voltava de ônibus toda noite. Mas era um terror aqui. Bem engraçado isso, né? Depois todo mundo saiu de lá. Mas eu vim para Campo Bom. Mas a dupla Grenal, quando eu comecei, eu narrava poucos jogos, mas narrava, porque eu tinha o Haroldo, né? Tinha o Hélio Fagundes, que era o segundo narrador, tinha o Milton Ferretinho, que não sei qual era o segundo, se era o Milton, e... Isso já aqui na Guaíba. Aqui na Guaíba. Aí eu comecei... mas na de Campo Bom, 1470, narrou também dupla Grenal ou não? Não, só o 15 de Campo Bom. Só o 15 de Campo Bom. Só o 15 e o Novo Hamburgo. Sim. Né? Com o 15 com os gols do 15 que eu vim aqui para a Rádio Guaíba, por causa daquela ficha... Das fitas de das narração. Fitas, Os gols do 15, a gente acompanhava o 15 em tudo e o 15 estava no auge lá, que era um espetáculo. E é através do 15 que eu vim para cá. Mas o 15 eu narrava jogos quando o 15 jogava com a dupla Grenal. Sim. Aí com o Inter, com o Grêmio, eu narrava tranquilamente, né? Mas foi através do 15 que eu vim para cá. Uma sorte que eu tive. E o primeiro jogo, tu já disseste aqui na Guaíba, foi o Guarani de Venâncio contra o Juventude. Isso, Mas e o primeiro da dupla Grenal? Não lembro. É mesmo? Não lembro. Cara, esses dias eu estava conversando em casa com a minha mulher, eu fiz tantos jogos da dupla Grenal que eu jamais ia lembrar do que eu fiz no primeiro. Eu lembro do primeiro jogo. Sim, e ainda tinha essa fila aí, né? Tinha a fila. Mas é que o pessoal gostava de folgar bastante o Haroldo, então ele adorava afogar e eu sempre pegava os lugares do Haroldo ali, sabe? E o dia que eu fiquei muito nervoso foi o dia que eu fiz o primeiro duplex da Guaíba, que foi com o Haroldo. Pô, acostumado a ver o Haroldo aí, ouvir. Digo, tô na Guaíba, vou fazer um duplex com o Haroldo, rapaz. E digo, vou ter que dar um pique desgraçado, porque o Haroldo voava, né, cara? E aí, mas fui bem, ele veio, ele me elogiou, foi bom, guri, vai firme aí, beleza. Mas é o seguinte, eu fazia poucos jogos, então não tenho como lembrar disso aí, porque foram muitos e muitos jogos. Esse dia eu estava analisando, eu acho que foi mais nesses 30 e poucos anos, foi mais de 100 vezes ao Maracanã, cara. Nossa. Que loucura. A Belo Horizonte eu fui tantas e tantas vezes que eu não consigo lembrar. Então eu não lembro como é que é. Já ia te dar um título de cidadão honorário lá de Belo Horizonte. Foi quando o Grêmio não jogava lá, jogava o Inter. Quando o Inter não jogava com o Cruzeiro, jogava com o Atlético, com o América. Então e às vezes a gente ia ficando. Sim. Ficava, a gente não voltava para... volta. Ficava, então... Foram muitos jogos, não consigo lembrar quais foram os primeiros, não. Eu lembro do Grêmio o seguinte, do Grêmio eu lembro uma coisa. O primeiro jogo que eu fiz fora do país foi contra o Peñarol em Montevidéu. Esse eu lembro. Não sei por que eu lembro, mas eu lembro. Mas daquela Libertadores? Daquela que o Grêmio ganhou o jogo lá e que o presidente Fábio Koff estava lá, eu estava na cabine narrando o jogo e o presidente Fábio Koff ia passando atrás assim, quando eu estava narrando e o Paulo Nunes fez um gol. E daí eu, como eu estava começando, me achei gritando, berrando, fiz uma efeméride aquele gol, sabe? E o presidente parou e voltou, entrou na cabine e olhou para mim assim, e daí viu aquele negocinho, tinha um negocinho pequeno assim, em Rádio Guaíba, e ele foi lá e falou para um cara lá, pega lá. E eu aqui, e quando eu passei para o repórter, que eu não me lembro quem que era, me parece que era, não lembro, acho que era o Dalpisol mesmo. Ele pegou, botou uma camiseta do Grêmio no meu ombro. Guri, é pra ti, tu narrou muito esse gol é nosso. Essa camiseta é tua. Presidente que eu não conhecia, cara. É uma coisa impressionante isso, cara. E ele botou, depois eu fui lá e cumprimentei ele, que maravilha. Eu me parece, não tenho certeza, o Grêmio ganhou 3-0, 3-1, uma coisa assim. Esse eu me lembro. Isso foi na Libertadores.
Não aquela Libertadores de 83, Não, evidentemente. não. Que a decisão foi com o Penharol. Essa é uma outra não, Libertadores. É outra. Muito bem. Impressionante. O tempo passa voando, viu, Orestes? Nós temos 5 minutos ainda do posse de bola Que é isso? aqui na Rádio Guaíba, hoje homenageando Orestes de Andrade, completou 31 anos de Rádio Guaíba, aniversariante do dia também, então nada mais do que justo essa homenagem a ti, Orestes, que tem o grito de gol mais longo do rádio, né? É longo o grito de gol do homem. Não, mas agora já não está tanto, tem que segurar. Mas nem isso, tu fizesse aula? Não, nada. Nem de canto naquela época, do gaiteiro, nada? Não, nada. É incrível isso, né? E de respiração, alguma técnica, alguma coisa assim, para sustentar esse grito de gol, por exemplo. Mas eu aprendi com um amigo meu, Antônio Carlos, que ele me disse uma coisa assim que eu sempre eu levo até hoje. Orestes, quando tu estiveres narrando um jogo beleza, que tu vê que vai dar o gol, quando tu chegar que o cara vai bater na bola, tu para. Tu diz, vai bater, bateu, tu respira. Tu não emenda com a tua respiração, que ela tá no fim. Aí tu não vai conseguir narrar o gol. Tu sabe que é uma coisa impressionante, cara. Se tu parar e der uma respiradinha assim, eu até tiro o microfone, às vezes para não respirar no microfone, tiro assim, ó. E aí tu pode ir que vai tranquilo, velho. É uma coisa impressionante. Tem que fazer alguma coisa diferente. É isso aí, cara. É uma técnica. É uma técnica. Que pode ter sido como uma dica, né? Foi uma dica que o cara me deu. De alguém que conhecia, mas não deixa de ser um aprendizado. Exatamente. Disso. Mas o narrador também cuida da voz, né, Orestes? Eu cuido. Tem que cuidar muito. Eu tenho uma coisa assim, ó. Por exemplo, eu tenho um jogo domingo. Sábado de noite eu já não bebo cerveja. Eu não bebo muito mesmo. Não bebo vinho, não bebo nada. Só tomo água e fico na minha. Não como muita coisa. E domingo ao meio-dia eu só como uma saladinha e um pedacinho de carne. E deu, velho. E vai pro estádio. Eu vou pro estádio. Eu não vou de barriga cheia. Não vou. Pode acreditar que dá problema. Nós temos uns exemplos aí. Sim, muitos exemplos. Sem dúvida alguma. Mas é uma coisa que você tem que cuidar muito. E aqui na Rádio Guaíba nós temos bons narradores atualmente na equipe. Tem bastante narradores, né? E tem o Bruno Oliveira, por exemplo, nova geração. Tem José Aldo Pinheiro. Conhece o José Aldo Pinheiro? Conheço. Conheço ele botar uma água na cabeça dele para batizar ele em Santo Ângelo. Você, né, narra muito, nosso narrador aqui da rádio, o Rafael Pfeiffer narra, o Jean Soares narrador também. Sabe que eu Rogério não quer mais, né? Rogério não quer. Não, mas eu nunca fui fui narrador de rádio. De rádio não, né? Na TV, nunca ele era bom. Que é isso. Olha aqui, ó, eu acompanho, quando eu não estou nos jogos, é coisa cara de rádio. Minha mulher diz que eu sou louco. Eu fico com o rádio vendo no jogo na TV, mas eu não me importo se dá delay ou não dá delay. Eu fico cuidando das emissoras de rádio. Cara, nós temos uma equipe aqui espetacular de narradores. Sem dúvida. E de comentaristas e de repórter. Olha, todo mundo afinadinho na jornada. Afinado. Não escapa nada, é tudo certinho. Olha que o Pfeiffer tem um vozeirão, velho. Pfeiffer tem uma voz forte que ele diz obrigado, sabe? O Pfeiffer, do tamanho dele, né? O Zé Aldo, então, não se fala. É uma das vozes mais lindas que o Zé Aldo já nasceu com aquela voz. Eu me lembro, quando ele nasceu, ele tinha 3 meses, ele dizia pra mãe dele, eu quero mamar, sabe? Porque é um vozeirão espetacular. E o Bruninho tá muito bem, cara. Show de bola. E outra coisa, vocês vão se surpreender também, com o Jean Soares. Ele narrou um jogo ali, agora não tinha, ele narrou porque teve que narrar, que não tinha outro na hora, mas ele foi muito bem, uma dicção perfeita, velocidade. Aqui tá cheio de cara bom, isso é bom. Eu tô feliz porque a hora que eu saí eu deixo gente muito boa, qualificada aqui. Por falar nisso, eu ouvi uma história que tu dissesse há algum tempo que fim do ano eu encerro. Isso foi em 2010, eu acho. Mas não encerrou ainda. Ainda não encerrei. Porque tu não dissesse qual era o fim do ano, né? Eu não sabia qual era o fim do ano. E aos 77 anos, o Orestes tem uma meta? Vou narrar até tanto ou não tem essa meta? Não tem. Não tem? Não tem. Tu sabe que às vezes
Às vezes eu tô Mas em só casa. sabemos que no fim do ano tu para. Fim Não do ano qual eu paro. deles. Não sei que se é nesse ano agora ou no ano que vem depois. Mas é o seguinte, eu nunca pensei nisso assim, para valer, entende? Eu não sei, é por isso que eu estou indo desse jeito assim. Estão me levando, então eu estou indo, né? Mas eu nunca pensei. Mas a minha mulher já me cobra. Agora ela está se aposentando. E aí eu vou ficar sozinha em casa. Eu digo, sim, mas o que eu vou fazer? Né? Mas é assim, a vida é assim. Mas está muito legal aqui, tá ótimo aqui por enquanto, tá beleza. Tá. Orestes, para fechar, temos 3 minutos. Teve um Ah. dia que tu veio narrar e a secretária pensou que tu não era da equipe. Hã? Que tu ficou no sofazinho um dia aí que tu chegou para narrar, para trabalhar e a secretária achou que tu era um convidado. Exatamente. Me deixou sentado. Essa história é muito boa. E teve outra também que um dia eu cheguei ali, sem crachá. Faz tempo já, o Haroldo trabalhava aqui. Eu fui entrar e o cara, onde é que o senhor pensa que vai? O cara, pô, vou trabalhar. Subi lá, sou Orestes. E cadê o seu crachá? Eu digo, não, senta aqui. Digo, mas o Haroldo acabou de passar aqui. O Haroldo é o Haroldo. O senhor é o senhor. O Haroldo é o seu Haroldo, ele disse. O Haroldo, eu disse, tá ligado? Então avisa lá que o Orestes, para que ele avisou lá. Pô, desculpe, mas eu tenho que fazer meu serviço. Tá bom? Tá louco, velho. Olha, A gente Orestes espera Andrade. que o nosso ouvinte ou internauta, né, tenha apreciado aí um pouco da história e das histórias, né, E do tem. Orestes. Tem. Porque o Orestes é isso, e a gente espera que tenha... Tem muita né? coisa da seleção brasileira que eu não contei, dos jogadores, né? Tem que fazer... Pá. Nós vamos fazer um poste de bola o próximo contigo, só de seleção. Aí nós vamos falar só da seleção brasileira. E assim, mais das histórias Mas mesmo. as histórias espetaculares da seleção. Romário ficou bravo comigo, o Roberto Carlos. Foi feia a coisa, velho. Dá para dar um spoilerzinho disso aí? Não, o Roberto Carlos terminou um treino da seleção, aquele tempo todo mundo ia na seleção, né? Ia entrevistar os caras, todo mundo entrava, né? E eu entrei assim, disse, Roberto Carlos, uma palavrinha aqui para a Rádio Guaíba. Mas nem pensar, velho. Mas tu é muito sem vergonha, tu é muito salafra, tu acha que eu vou te dar uma entrevista depois do que tu aprontou no teu programa? Mas como que é isso? Não quero papo contigo, velho. Cai fora daqui, tu me ralou, tu esculhambou com a minha carreira. Digo, Roberto Carlos, acho que tu tá errado, velho. Eu não sou repórter, eu sou narrador, tô dando uma mão pro meu colega aqui, eu sou lá do Rio Grande do Sul, acho que tu tá equivocado. Ele... De onde que tu é? Eu digo, eu sou do Rio Grande do Sul. Daí ele deu o nome do cara. Tu não é o fulano? Eu digo, não sou fulano. Eu sou gaúcho lá de Porto Alegre, da Rádio Guaíba. E ele, meu Deus, o que eu fiz? E ele chegou, gaúcho de Deus, me desculpe. Pelo amor de Deus, olha, cara, me perdoa, eu não sabia. E aí ele me deu uma entrevista maravilhosa, sabe? E toda vez que a gente se encontrava, porque a rádio ficava no hotel da seleção brasileira, ele passava por mim, gaúcho, me desculpe, gaúcho, me desculpa. Essas histórias assim que aconteciam, né? Orestes de Andrade, 31 anos de Rádio Guaíba, o Galo Missioneiro conosco no posse de bola para a Banrisul, no Banri Global Account com taxa única, converta e fique com mais. Passou voando, Rogério. É verdade. E para mim também. Não parei de falar, passou raquel a velocidade. Orestes, parabéns, feliz aniversário. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui com a gente. E olha, só te agradecer pelas histórias para contar que tu trouxe aqui para nós. Tem mais, né? Próximo vai ter o poste de bola só para seleção. Tem muita história. Olha, eu que agradeço, fiquei muito feliz, muito tranquilo, maravilha. Vocês nos deixam à vontade, meus colegas, meus amigos, é show de bola, gostei muito. Grande abraço e parabéns pelo programa, tá show sempre. Nós que agradecemos a tua participação e parabéns não só pela tua trajetória, pela tua história, pelo aniversário, pela família que tu construíste também, não é? Então, tu és um homem realizado e muito bem realizado. Parabéns. Muito obrigado. Grande abraço. Posse de bola vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um convidado. Mas a qualquer momento estamos lá no nosso Spotify. Guaíba Esporte para você nos acompanhar. O Posse de bola com oferecimento do Banrisul vai ficando por aqui. Tchau.